Sejam muito bem-vindos, meus caros, e já temos a reação de Joe Biden àquela entrevista dada por Mark Zuckerberg, quando ele assumiu que efetivamente ia terminar o fact-checking nas suas redes sociais, e Joe Biden reagiu dizendo que é um bocadinho vergonhoso ele não fazer censura. Vamos ver, meus caros, estas declarações do ainda Presidente dos Estados Unidos da América. Estamos a dia 13, Donald Trump vai tomar posse dia 20, aliás, já temos em mãos os dados sobre qual é o único português convidado para essa situação, e o único português convidado para essa situação é André Ventura. Vamos então ver, meus caros, esta intervenção de Joe Biden. Tell the truth. We haven't always done it as a nation, but we want to tell the truth. And the idea that, a billionaire can buy something and say, by the way, from this point on, we're not gonna fact check anything. And when you have millions of people going online, reading this stuff, I think it's really shameful. Bom, meus caros, estas foram as declarações do ainda Presidente dos Estados Unidos da América. Objetivamente que é vergonhoso, na medida em que Mark Zuckerberg acabou por expor que há um executivo ainda em funções que fazia questão de ligar a determinados responsáveis das redes sociais, nomeadamente as que ele gera, para efetivamente haver censura. Coisas que eram verdade, e aliás eu não estou aqui a defender Mark Zuckerberg, muito pelo contrário. À semelhança do que já disse em outros vídeos anteriormente, Mark Zuckerberg optou por vender os seus valores por causa da atual situação política que ele apoiava maioritariamente, porque ele tinha conflitos com Donald Trump, ele tinha conflitos com Elon Musk, e portanto ele optou por modificar esta sua abordagem, porque ele percebe que para manter o seu império empresarial tem que mudar a sua abordagem. Mark Zuckerberg é um homem de negócios, não é um homem de convicções. Ele optou por fazer censura deliberadamente. E aquilo que determinadas pessoas que na altura eram apelidadas de conspiracionistas diziam que Mark Zuckerberg fazia censura, que havia censura online, que continua a existir, que efetivamente pelos vistos vai mudar, até porque este senhor quer manter o seu império bilionário e portanto objetivamente que vai mudar de abordagem. O que é vergonhoso não é Mark Zuckerberg neste momento permitir que se fale livremente nas suas redes sociais. O que é vergonhoso é pessoas como o Sr. Presidente dos Estados Unidos da América terem encorajado que houvesse censura política online. O que é vergonhoso é uma pessoa como Joe Biden, que nem toda a vida foi aquilo que é nos dias de hoje, até porque nos dias de hoje eu duvido seriamente de qualquer convicção ideológica de Joe Biden, porque eu acredito sinceramente que ele já não está capaz do ponto de vista cognitivo. E portanto, o que é vergonhoso é o Joe Biden ter-se deixado contagiar por esta esquerda identitária, digamos assim. Isso é que é vergonhoso. A extrema-esquerda que dominou completamente aquele que foi o seu último mandato, isso para mim é vergonhoso. O seu último mandato, este mandato de agora, portanto, isso para mim é que é vergonhoso. Joe Biden ter permitido e ter incentivado a censura política é vergonhoso. Mark Zuckerberg ter optado por ceder às suas pressões em vez de defender a liberdade de expressão, sendo que isto é um dos meios de comunicação social alternativos. Isso é que deveria ter sido feito, Mark Zuckerberg defender a liberdade de expressão, mas não o fez. E agora veio a público, agora vem falar com o Joe Rogan, agora vem dar entrevistas a toda a gente a dizer que nós queremos restaurar a liberdade de expressão porque havia censura política. Ora bom, mas então está a admitir que violou um dos valores mais fundamentais dos Estados Unidos da América, que é a liberdade de expressão. Então está a admitir que violou um direito constitucional. E, portanto, se está a garantir isto, Mark Zuckerberg deveria ser julgado em função daquilo que admitiu. O homem andou a censurar pessoas politicamente, ele admitiu. Ninguém vai fazer nada sobre o assunto. Temos uma admissão clara no podcast do Joe Rogan. Vejam partes do podcast do Joe Rogan que o Mark Zuckerberg deu uma entrevista há pouquíssimos dias e vejam efetivamente que ele admite que havia censura política, que ele admite que havia contactos por e-mail em que efetivamente eles eram pressionados para tirar determinados posts de determinadas pessoas. Ele admitiu isso tudo. O Joe Rogan tem um podcast de 3 horas em que o tema fundamental é este. Não é só este tema, objetivamente, mas uma boa parte do podcast é isto. Vejam o podcast e vejam se ali não está uma admissão de culpa de um homem que violou um direito constitucional dos Estados Unidos da América. Isso é que o deveria envergonhar, Joe Biden. Mas efetivamente não envergonha, porque eu acho que este senhor já nem está capaz de sentir vergonha sobre nada, porque eu tenho sérias dúvidas de que este senhor tenha estado capaz nos últimos 2 anos, nos últimos 4 anos, de um modo geral, e eu tenho sérias dúvidas da legitimidade democrática deste seu mandato, porque se este senhor não estava capaz, alguém estava a tomar decisões por ele. E resta saber quem é que foi. Mas independentemente de quem tiver sido, essa pessoa não tem legitimidade democrática, porque o eleito foi o Joe Biden. A
pessoa eleita pelos norte-americanos foi o Joe Biden. E, no entanto, Joe Biden não tendo capacidades para continuar, capacidades cognitivas, as decisões continuaram a ser tomadas. Não houve um pio por parte dos democratas sobre a sua incapacidade cognitiva de continuar no seu mandato. No entanto, precisámos todos, ironicamente, que Joe Biden fosse arrasado no debate com o Donald Trump para perceber que ele já não tinha capacidades para continuar. Ninguém precisou disso. Vocês é que venderam que só se aperceberam nesse debate. E eu acho vergonhoso que pessoas que convivem com ele diariamente queiram transmitir aos norte-americanos e ao mundo, de um modo geral, que só se aperceberam no debate com Donald Trump que Joe Biden já não estava capaz. Vocês sabiam disso muito antes e andaram a gozar com a nossa cara. Portanto, incentivaram a erosão democrática, mantendo Joe Biden incapaz de tomar decisões e tomando vocês mesmos as decisões, e ainda violaram um direito constitucional que é o direito à liberdade de expressão. Isso é que é vergonhoso. Isso é que o deveria fazer estar envergonhado, Joe Biden. Obrigado por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal. Vamos a caminho dos 6.000 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.